Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, que assim seja. Amém? Amém, Senhor. A alegria é toda minha de estar aqui com vocês hoje. Iniciando para mim as palestras nesta casa que eu tanto tenho carinho, admiro, já me ajudou bastante. Então, confiem quem veio aqui realmente na esperança de ter uma ajuda da espiritualidade superior, está no lugar certo. Bem, falar de empatia no amor ao próximo. Quando nós estudamos as afinidades entre os espíritos, nós verificamos no livro dos espíritos que existem espíritos simpáticos. O que é um espírito ser simpático a outro? Bem, pathos em grego é sentimento. Se eu digo que é simpático, então isso quer dizer que eu estou afirmando esse sentimento para com o outro. Positivo. Como quando a gente diz que ele é antipático, ele é contra mim, não é isso? Eu tenho antipatia por ele, eu não quero chegar perto dele. Então, empatia, ela é uma virtude que nós temos que desenvolver. Nós, quando examinamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, nós vamos ver Kardec falando a respeito da empatia como uma grande virtude. Uma virtude que, quando desenvolvemos, ela nos ajuda a combater o orgulho e o egoísmo. Nossa, imagina! É um instrumento para que nós consigamos vencer o orgulho e o egoísmo, que são as duas maiores barreiras para desenvolvermos as nossas virtudes. O que é isso, desenvolver virtude, Karina? O que é virtude? Virtude é a qualidade que nós temos que conquistar para nos tornarmos homens de bem. Que qualidades seriam essas? Eu posso aqui elencar várias virtudes. Então, porque são qualidades, né? Tudo que é positivo será uma virtude. E quando eu começo, através das minhas atitudes, a praticar determinados comportamentos, a falar determinadas coisas, a gente fala, Karina é daquela forma, é a personalidade dela. Se você falar isso para ela, com certeza ela não vai gostar. Se você chamar ela para ir para tal lugar, ela não vai querer. Ou então, se você quiser oferecer isso que eu sei que ela gosta, ela vai aceitar. O que é isso? Minhas preferências? Não. A gente analisa a pessoa como ela se comporta diante de nós. E esse comportamento se traduz através dos hábitos. Karina tem um hábito de frequentar o André Luiz, lá o centro espírita que eu vou. Isso é um hábito bom. Se é um hábito bom, é uma virtude. Porque Karina tem disciplina em estar frequentando o centro espírita. Karina tem determinação em estar frequentando o centro espírita. Tem comprometimento. Olha quantas virtudes. Comprometimento. Tem humildade. Porque nós temos muitos, são aqueles que não conseguem admitir as suas fraquezas e de repente pedir ajuda. Tem gente que não sofre no maior orgulho. E aí cada vez a dor tem que ser maior para que a pessoa acabe cedendo para aquela experiência e se torne humilde. Não é à toa que quando a gente sente uma dor a gente fica bonzinho, né? Cuide de mim, pelo amor de Deus. Porque é um instrumento também de Deus, um instrumento que o Pai faz com que nós acordamos para a lei divina. Quando nós temos essa visão diante da lei de Deus, de fazer o bem, de amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, também nos amarmos,
Tudo isso, quando a gente não faz, quando a gente não ama a Deus, quando a gente não ama o nosso próximo, porque o nosso próximo é Deus também. Tem Deus dentro do coração, está conosco, faz parte de um todo, que é a criação divina. E se eu não me amo, pior ainda, né? Aquele que não tem amor a si próprio. Então o que é que ocorre? Vem o mecanismo da experiência da dor, do sofrimento, para que a gente consiga, com a experiência, rever os nossos conceitos. E através dessa revisão, aí vem o resgate divino. Nos tornamos pessoas melhores. São essas experiências que vão nos moldando dia a dia. Bem, empatia, como eu falei, ela vem de duas palavrinhas gregas, né? Em e patia. Diz em para dentro e patia, que seria, né, o sentimento. E eu fiz aqui uma linhazinha para a gente ver o antagonismo. Antipatia é o desprazer de estar com alguém. Antipatia, não quero estar com essa pessoa. Apatia, aquela pessoa ficou apática diante daquela situação, ela ficou indiferente. Simpatia, já disse, né? Simpatia é algo que nos atrai, é uma sintonia. E, enfim, a empatia é uma identificação. Você se identifica com o outro. E aí vem a urgência do tema. É muito raro hoje em dia a gente se identificar com o outro. Se identificar no sentido de se colocar no lugar do outro. As pessoas nem estão mais se ouvindo. A tecnologia, ela facilitou a nossa comunicação, mas em contrapartida banalizou a nossa comunicação. Você às vezes quer falar a respeito de um problema para outra pessoa, você manda uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa não compreende aquilo que você está passando e às vezes responde com a palavra profunda. Ok. Contei meu problema todo para a pessoa, dizendo que eu estou sofrendo, estou passando por isso, estou crente que ela vai me dar uma orientação. Ok. Então são essas respostas que nós recebemos através dos aplicativos. A gente fala alguma coisa, não, estou falando sério. Até a pessoa perceber que você realmente está contando algo a seu respeito, é difícil. Então, para a comunicação prática, no dia a dia, mandar uma informação, ótimo. Mas a comunicação que nos une uns aos outros, que faz com que nós vivemos em sociedade justamente para isso. Para podermos auxiliar uns aos outros no nosso crescimento espiritual. Aí nós não conseguimos. As pessoas vão se afastando cada vez mais. Não é à toa que a sociedade encontra-se muito doente. E doente gravemente da alma. As maiores doenças do século são depressão, ansiedade, insônia, alguns problemas, distúrbios mesmo mentais. Por quê? As pessoas vão se sentindo mais isoladas, né? A gente tem uma comunicação muito rasa, muito frágil. Então a empatia é a arte de se pôr no lugar do outro e ver o mundo da perspectiva dessa outra pessoa. É muito difícil. Meu amigo Celso aqui me falou, porque eu estava com dor de dente outro dia, eu perdi o Réveillon de 2017 para 2018 por causa de uma dor de dente. Eu me lembro que todo mundo foi se divertir, foi romper o ano novo, todo brincando, e eu no sofá da sala com aquela almofada de gelo, né, na bochecha, porque doía demais e tomando remédio. Então quando ele me falou, porque eu tive dor de dente, eu, nossa, como dói. Porque
Eu já passei pela experiência e já me coloquei no lugar dele agora. Nossa, como é sofrido. E olha que a gente tem bastante dente para sofrer, né, Celso? Ainda falei assim. Então, as pessoas não têm esse tipo de reação. Eu talvez esteja me treinando até, porque cada tema que a gente desenvolve na palestra, eu me sinto na obrigação de desenvolver alguma coisa do tema em mim. Então a gente já começa a ficar, o palestrante fica mais atento. Mas aquele que não tem a atividade de estar expondo o tema, às vezes encontra essas dificuldades de se aprofundar realmente no que nós temos que crescer para sermos melhores aqui na Terra. Então, eu mesmo tive uma experiência nesse final de semana que eu fui para a academia e foi ontem, hoje é segunda, né? Ontem eu cheguei na academia de manhã, quando eu estava lá na esteira, aí chegou uma amiga de um outro centro que quando eu comecei a frequentar, fiz até um curso com ela, e ela toda lá, Karina, que bom te encontrar aqui, né? Como é que você tá? Tô acompanhando você, pô, legal te ver. Aí eu, olha, a única coisa mesmo que eu tô assim, meio mal dormida, porque menina, dia de domingo, que a gente tem para acordar até mais tarde, eu acordei 6h30 da manhã. Na verdade, eu tenho uma gata, a gata ficou atrás da porta miando, e eu tive que levantar 6h30 da manhã. Aquele dia, né, domingo, não tem compromisso nenhum, vou dormir até tarde. Quando eu falei isso pra ela, eu queria ter dormido mais. Ela virou pra mim, menina, mas eu acordei 5 horas, ainda quando eu liguei a televisão, tava passando a missa do Padre Marcelo Rossi. Foi. Aí a conversa começou a se desenvolver assim. Daqui a pouco eu comentei com ela que ia voltar para um grupo de estudos que eu tenho aos domingos, o Celso sabe até, a Ari faz parte. Aí eu disse, não, tem aquele grupo de estudo que eu fazia parte aos domingos que eu parei, vou voltar, eles estão na coletânea de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Eu saí quando estavam estudando o Obreiros da Vida Eterna, mas eu sei que já começaram o livro A Obra no Mundo Maior, que é uma sequência. Aí ela virou assim, ainda? Eu já li todos. Aí eu olhei para a criatura e comecei a respirar. Eu também li, mas eu parei e pensei, se eu falar isso, eu vou começar a entrar numa competição. Acordei 6h30, acordei 5. Eu vou voltar a estudar no meu grupo de estudo um livro. Isso não quer dizer que eu não li os outros. Aí eu me segurei e a conversa prosseguiu. Quando já tinha mais de meia hora na esteira de conversa, né? Eu já estava perdendo meu fôlego. Ela virou para mim, sim, Karina, e como é que vão seus pais? Eu digo, estão ótimos de saúde. Eu que de vez em quando tenho uma enxaqueca, ontem mesmo eu estava com enxaqueca, aí eu pensei, pronto, vai me dizer que está com tumor. Só pode ser, né? Porque na hora que eu lembrei, não era para ter falado isso para ela, ela vai dizer... Aí ela virou assim, menina, eu sei como é enxaqueca, viu? Eu sofro também muito com enxaqueca. Outro dia eu, meu Deus, para que eu falo isso? Porque as pessoas não escutam. A gente entra numa competição. Você encontra alguém que você não vê há muito tempo. E aí, menino, meu filho já está com 12 anos. O meu tem 19. Sempre está comparando. E eu vejo as pessoas sofrendo também no dia a dia por comparações desnecessárias. No trabalho, é o colega que chega atrasado ou nem comparece e fica, fulano é folgado, fulano não tem hora para chegar, fulano está atrapalhando o que você faz. Você tem que dar conta e se comprometer com o que você faz e não com a vida do outro. Não se preocupe, deixa que seu chefe vai tomar uma posição a respeito disso. Quem é você para ficar fuçando a vida alheia? Daqui a pouco a pessoa está chegando atrasada porque está com um problema na família, levando alguém ao médico e você não sabe. Tem pessoas discretas, gente. É porque a gente acha que as pessoas são iguais e não são. Que bobagem, Karina. Eu sei que não são, mas
no dia a dia, o nosso comportamento é como se nós fôssemos iguais, porque as nossas comparações, nós usamos cada um de nós como parâmetro. Se eu faço dessa forma, é a melhor forma. E se fulano não faz, é porque está fazendo errado. Não, fulano está fazendo da forma dele. E aí a gente fica sofrendo, querendo que o mundo se adeque a nós. E não trabalhamos para que nós aceitemos o mundo como ele é. E aí sofremos horrores. E as redes sociais ainda contribuem mais ainda para isso. Já foi comprovado que se você fica no Facebook durante 15 minutos, você começa a ter sintomas de depressão. Também em outra rede social, o Instagram, a mesma coisa. Porque você vê aquelas pessoas lindíssimas, belíssimas, nos lugares mais paradisíacos possíveis, lindos, fantásticos. Aí você começa, eu nunca vou ter um corpo como esse. Eu nunca vou ter um status social como esse. Ah, será que ainda nessa encarnação vou ir para esse lugar? Você começa a ficar deprimido. Por quê? Está se comparando com o outro. E não sabe o que foi da vida daquela pessoa até estar ali, postando tudo de bom e do melhor. Porque só nós sabemos o caminho que cada um trilha aqui na Terra. Eu nunca vou saber a intensidade da dor interior de cada um de vocês. Nunca. Eu posso tentar, pela empatia, me colocar no mesmo problema, na mesma situação e ver o que eu faria. Mas mesmo assim, eu não vou conseguir sentir a sua dificuldade, a sua dor. Então, se eu não tento, é pior ainda. É por isso que as pessoas estão muito egoístas, muito centradas em si mesmas, porque não conseguem ainda se colocar no lugar do outro. Então a empatia tem o poder de curar relacionamentos desfeitos. Aí é coisa boa. Quem já teve um relacionamento que complicou, derrubar preconceitos, nos fazer pensar em nossas ambições e até mesmo mudar o mundo. Alguém aqui assistiu aquele filme Se Eu Fosse Você? Interessante, porque a empatia é praticamente aquilo mesmo. Imagina que você se transforma na outra pessoa e começa a passar pelas experiências da outra pessoa para ter uma compreensão de como é o mundo dela. E ali eu acho joia que pega exatamente o casal, né? Que o típico casal, o homem acomodado, somente o provedor da casa, trazendo, não se importando muito com os afazeres do dia a dia, com a filha. Ela toda super ocupada, porque as mulheres hoje fazem 10 mil coisas ao mesmo tempo. Cada um com suas queixas e nenhum escutando o outro. Até que inverte. E aí vão ver a dificuldade, ela vai sentir a dificuldade dele de ser homem, de ser pai, de ser provedor, os problemas no trabalho, né? Problema com o chefe, inveja, competição. E ele vai ver como é a vida dela, se relacionar com crianças, em escola, fazer coral, lidar no dia a dia com os problemas da filha, com a aproximação com a filha. Então, realmente a gente só consegue entender um pouquinho o mundo do outro quando a gente tem essa disponibilidade de se colocar no lugar daquela pessoa. Isso evita muitas discussões inócuas. Eu vejo isso no dia a dia, a impaciência dos outros. Às vezes eu estou num local onde as pessoas têm muitas limitações de se locomover mesmo. Aí você tem pressa, mas sabe que aquela pessoa necessita estar ali também, dá um lugar a ela. Não, aí você chega no ônibus, os lugares de idosos, de deficientes, todos ocupados por pessoas jovens, bem cheias de saúde.
Por quê? Porque ainda não chegou àquela situação de estar com uma deficiência, de estar com as limitações do idoso de locomoção. Quando o jovem se coloca no lugar dessas limitações, ele muda de postura. E isso está sendo feito até em algumas escolas já aqui no Brasil, que é importado, um sistema importado da Dinamarca, de começar a criar essa cultura nas nossas crianças, de levar as crianças para ver uma realidade que hoje em dia está cada vez mais distante dela. A criança fica ali só se ocupando a mente com aquele joguinho, videogame, que nem se chama mais videogame na minha época, né? A tia depois explica. A criança está limitada, centrada. Quando tem alguma coisa para fazer uma diversão, o pai pega, leva para o shopping, uma praia, acabou. Porque o mundo da criança é o videogame. Está limitado àquilo. Mas quando você pega essa criança e explica para ela que está fazendo uma campanha de doação de brinquedos, essas doações depois vão ser levadas para um local onde as crianças não têm papai, não têm mamãe, como ela tem. Essas crianças não têm os brinquedos. Minha sobrinha aconteceu isso, né? Ela foi comigo, ela virou: tia, eu tenho muitos brinquedos, eles não têm. Eu, pois é, né? Ela, vamos trazer mais? Quer dizer, olha, percebendo as diferenças. Enquanto que eu já me deparo com os meninos lá no prédio, um querendo tomar o brinquedo do outro, e é uma berraria danada. Fica todo mundo berrando, porque um quer pegar a coisa do outro. E todos têm bastante. Por quê? As virtudes nós aprendemos, nós desenvolvemos. E basta que estejamos abertos a isso. Quando eu me comprometo em ser mais paciente, eu tenho que todos os dias tentar ser paciente em todas as ocasiões. Eu não vou ser paciente somente com minha família, ou então em situações específicas no trabalho. Não, eu vou ter que ser paciente o tempo inteiro, de todas as formas possíveis. Se eu me predisponho a ser mais acessível ao outro, a ouvir mais as pessoas, vai chegar aquela pessoa difícil, olha eu sendo caridosa, né? A pessoa chata, a pessoa difícil, e você vai ficar ali, ó, pacientemente, às vezes até em oração, porque as pessoas precisam falar e precisam sentir que tem alguém escutando, porque senão a gente ficava falando no espelho para a gente mesmo, enlouquecia todo mundo de vez. Não, mas a gente tem a necessidade de se comunicar, de se entender. Muitas vezes não queremos nem solução, só queremos falar, botar para fora. E muitos são aqueles que não têm paciência de escutar. Então, meus amigos, a empatia, ela ajuda a derrubar os preconceitos, nos fazer a pensar em nossas ambições e até mesmo mudar o mundo. Porque quando a gente vê a dificuldade do outro, as limitações do outro, e percebemos em nós a potencialidade de modificar isso, quem aqui já começou a se engajar no trabalho social sabe do que eu estou falando. Eu nunca me senti tão útil na vida quando eu comecei a fazer um trabalho específico que foi no Lar Vida, a visitar crianças que ainda tem crianças que não tem nem noção que está viva, pra vocês terem ideia. A gente tem desde a pequena deficiência, anomalia genética, até realmente a pessoa encarcerada em si, sem noção do mundo externo. E quando eu comecei a ir lá, estar em contato com essas crianças, o mundo, para mim, ficou diferente. Ficou diferente. Porque a gente vê que perde muito tempo com bobagens.
Às vezes uma besteirinha que alguém falou, que não falou nem por querer, saiu. Aquela forma espontânea que a gente precisa ouvir. Mas aí o nosso orgulho ferido a gente não admite. Aí a gente sofre, não quero nunca mais ver. Também quando chegar aqui não vou deixar entrar. E aí começa a fazer aquelas intrigas, artimanhas de algo que praticamente não existe. Tem relacionamentos amorosos que começam a terminar aí. Porque não tem nada. Mas a cabeça da gente começa a criar situações na nossa própria insegurança. Mas quando você vê que tem outras pessoas precisando de uma realidade completamente diferente e que você pode ser útil, que você pode ser muito mais do que uma pessoa comum para aquelas, nossa, quem ganha somos nós. A gente se realiza. Porque os outros são nossos espelhos. Quando eu reclamo algo que me incomoda no outro, olha, eu já estou dizendo, me incomoda. Isso não quer dizer que o outro está errado. Mas tem algo em mim que aquilo que o outro, o comportamento do outro, desperta algo de ruim, alguma sensação ruim em mim. Mas é meu, não é o outro. Então eu tenho que parar muitas vezes para analisar. Por que eu fico assim? A gente não analisa, a gente simplesmente vira assim, não, porque fulano é chato, porque fulano faz isso, fulano faz... Não, pare, respire. Por que isso nele, que pode ser um defeito, nele, me incomoda se não é meu? É dele. É na outra pessoa. Por que isso me incomoda tanto? Então essa análise a gente vai amadurecendo e vai se afastando dessas picuinhas do dia a dia. Em Lucas, no capítulo 10, nós vamos ver Jesus narrando a parábola do samaritano, que é riquíssima em detalhes, é uma coisa linda. Um doutor da lei chega para testar Jesus e pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou assim, já sabia que era pegadinha, né? Naquela época já tinha pegadinha. Jesus olhou assim, um doutor da lei não sabe o que deve fazer para herdar a vida eterna? É só seguir a Torá. Só que a Torá tinha 613 mandamentos, não 10 como a gente pensa. Mas desses 613, os 10 mandamentos são mais importantes, que podem ser resumidos em 2: amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Tanto que Jesus fala, né? Esse último é semelhante ao primeiro. E esses mandamentos resumem toda a Torá, todos os 5 livros do Velho Testamento. Aí Jesus virou assim, como um doutor da lei não sabe, né? E ele pergunta: sabes a lei? Como a leis? Como se dissesse. A gente conhece muitos, são aqueles que têm a Bíblia decorada, né? Mas Jesus fala, não só sabes ao pé da letra, mas como a lei, como você entende que seja. Aí o doutor da lei fala: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus: então vai e faz isso. Olha que coisa prática, você sabe, vai e faz isso, e herdarás a vida eterna. Aí o doutor da lei: mas e que é o meu próximo? E o doutor da lei faz essa pergunta que nós também fazemos inconscientemente todos os dias. Porque o próximo somos nós. Qualquer um. É a humanidade. Não é só minha família, não é só o povo do meu trabalho, não é só o povo que eu passo ali na esquina. O próximo é qualquer um.
Então nós devemos tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Eu hoje em dia na minha prece, eu coloquei algo que no início eu achava um pouco perigoso, mas agora eu já perdi o medo. Que eu falava, no finalzinho, falo ainda, no finalzinho: Senhor, que amanhã seja tratada como eu tratei os meus irmãos hoje. É o meu compromisso. Porque isso faz com que eu tenha realmente uma obrigação de ser melhor para com o meu semelhante. E nessa certeza de ser melhor com o meu semelhante, amanhã eu sei que o dia vai ser melhor me relacionando com os outros. Porque a gente colhe o que a gente planta. Essa parábola do samaritano, quem puder dar uma olhada lá no capítulo 10 de Lucas, vai ver que aquele que era mais combatido e repelido da comunidade israelense, que é o samaritano, os judeus detestavam os samaritanos por uma questão histórica de 700 anos antes de Jesus vir. E Jesus, sabendo dessa animosidade do judeu pelo samaritano, o que é que ele faz? Traz o samaritano como exemplo de conduta, justamente para um judeu que tinha preconceito para com um samaritano. Jesus vai ter esse exemplo também quando ele chega em Sicar, no poço de Jacó, e encontra a mulher samaritana, aquele que ele diz que vai dar para ela a água viva e que ela nunca mais terá sede. São vários momentos. 10 leprosos gritam para Jesus: Jesus, aqui, mestre, cura-nos. De longe. Jesus, daí mesmo, vão se mostrar os sacerdotes. Só isso que Jesus fala. Eles se viram e vão para a cidade. No caminho, notam que eles estão limpos da lepra. Tem um deles que fica tão extasiado de alegria que vem correndo ao encontro de Jesus, se joga aos pés dele e começa a agradecer. Obrigada, mestre, obrigada. Jesus olha, mas não eram 10? Só esse samaritano veio agradecer? Olha a lição de moral. Então assim, a gente cria determinadas barreiras para com o próximo, ao invés de criarmos pontes e nos colocarmos no lugar deles. Não, a gente dá um jeito de afastar o nosso próximo e depois sofremos e não entendemos por quê. A gente acha que só vai refletir em nós a nossa experiência com aquela pessoa. Não. Se eu repilo alguém aqui, eu vou ser repelida mais tarde por outra pessoa que eu quero estar próxima. E eu fico, por que eu não consigo que essa pessoa simpatize comigo? Eu tenho tanta admiração por ela. Porque no passado eu fiz isso, eu tratei dessa forma alguém. Então a empatia é diferente também de compaixão. A compaixão é o desejo que o outro seja livre da dor e do sofrimento. Compaixão é se compadecer. É misericórdia. Misericórdia já diz, Córdia é coração, miseri de miséria. Então você se compadece, o seu coração é tocado com a miséria do outro. Mas empatia não é só isso. Empatia vai além. Ela é a capacidade de compreender as crenças do outro. Quem aqui foi criado na mesma família? Pode ser que um diga, quem está com meu irmão, meu sobrinho, meu tio, meu avô? Não. Cada um teve uma criação diferente. Nessa encarnação, eu não estou nem falando da nossa experiência espiritual. Então, os valores são diferentes. As crenças são diferentes. Os comportamentos são diferentes. E isso não quer dizer que estejam errados. Só são diferentes. Então, é compreender as crenças, experiências e ideias do outro, ao sentir tristeza ou alegria com ele. E a piedade que leva à ação, ela é prova de que houve empatia plena.
Porque não adianta só eu raciocinar, me colocar no lugar do outro, me compadecer, compreender e não fazer nada. Então, quando eu não tenho ação, essa empatia, ela fica somente na esfera do querer e não do fazer. Como que eu vou explicar, dar esse exemplo para vocês? Uma vez, no grupo espírita da prece, lá em Pedro Leopoldo, Chico Xavier estava com os irmãos, ele estava fazendo as psicografias, né, trabalhando na noite lá no centro, e ficaram até tarde. Aí 2 horas da manhã, estavam lá fechando o centro, aí um grupo foi para frente do centro, ficou conversando, esperando o Chico. Vinha um senhor, 2 horas da manhã, com 3 crianças, pedir ajuda ao grupo lá na frente. Vocês teriam aí um dinheiro para a gente, para comprar, né, uma comida, alguma coisa? Aí o pessoal, poxa, mas isso é hora do senhor estar na rua com essas crianças inclusive não é descalça. Aí começaram a criticar, falaram que aquilo não era hora das crianças estarem na rua, ele deveria levar as crianças de volta para casa. E depois dispensaram o homem. Aí Chico, quando chegou, Chico, o homem estava aqui com 3 crianças, uma até descalço, que absurdo. Meu Deus, aquele homem é um herói. Por que vocês fizeram isso? Chama ele lá, traz, esse homem é um herói. Esse homem foi largado pela mulher, a mulher depois ele descobriu que tinha morrido e ficou com essas 3 crianças para criar. Está aí desorientado, desempregado, chama ele. Aí o pessoal ficou, aí chamaram correndo e foram ajudar o homem, né? Fizeram uma vaquinha e ajudaram o homem. Por quê? Às vezes a gente fica muito preso à teoria. A teoria. Enquanto que um gesto, um simples gesto, pode salvar vidas. Uma vez, uma amiga me ligou. Ela estava desesperada. E eu estava impaciente. Eu ainda não era nem espírita. Mas eu tive uma intuição pela voz dela que ela estava até embolando um pouquinho. Você tomou alguma coisa? Ela tomou um calmante. Aí eu, o negócio está sério, né? O que foi? Aí ela começou a falar no telefone. Gente, o telefone esquentava aqui. Celular. Eu mudava de ouvido. Aí depois voltava no outro. Quando eu terminei, ela falou, Karina, foi tão bom você me ouvir, porque eu estava pensando em me matar. Eu fiquei pensando depois disso. Essa foi minha grande lição, em ter paciência e escutar o outro. Porque depois dessa experiência com essa amiga minha, eu pensei, nunca mais eu quero me dar a oportunidade de ser culpada, me sentir culpada por não ter ajudado alguém. Simplesmente ter paciência. Paciência. Caridade é o amor em ação. A gente fala tanto de caridade no centro, que vai ajudar o outro. Aí faz farnel de alimentos. A caridade está na simplicidade desses gestos mesmo. Joana de Cusa procurou Jesus dizendo, quero te seguir, eu tenho condições de te seguir, mestre. Sua doutrina é linda. Ele falou, então volte e comece a me seguir na sua casa, com seu marido. E a gente às vezes é uma pessoa fantástica para um estranho, mas chega em casa, não tem paciência com o irmão, não tem paciência com o filho, não tem paciência com o pai, briga por causa de um controle remoto. Gente, é em casa que a gente tem que começar. Deus não nos colocou no lar ao acaso. O nosso lar é um grande instrumento de crescimento para todos nós. São as pessoas perfeitas para nos lapidarem. Mas aquela peste principalmente. Aquela peste é que vai deixar você tinindo na espiritualidade. Porque se você for paciente, amoroso com aquela peste, você vai ser paciente, amoroso, bondoso, maravilhoso com qualquer outra alma.
Em Romanos, lá no capítulo 12, na Bíblia, nós temos um versículo que Paulo de Tarso fala, cartas aos Romanos: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Já falando dessa sintonia, dessa empatia. Alegrem-se, se identifiquem na alegria do outro. Hoje em dia é mais fácil a gente ter inveja da alegria do outro, né? Eu falei numa palestra nesse final de semana, e o pior de tudo é que coincidentemente a pessoa depois até entrou em contato comigo e eu tive que confirmar. Uma amiga que eu estava seguindo no Instagram, todos os dias, não era um fim de semana, nem um dia sim, um dia não, todos os dias ela estava numa foto maravilhosa embaixo de uma cachoeira, no outro dia em uma praia fantástica, em cima de um iate. Era cada lugar paradisíaco. Teve um que alagou, eu vi até os peixinhos embaixo passando. Uma foto, não era nem um vídeo. E aí comecei, pô, que bom que ela tá aproveitando bastante, toda feliz, com o namorado, uma eterna lua de mel. Isso já tem mais de um mês. Aí eu comecei a ficar com inveja. Meu Deus, eu ia pro fórum, carregando processo, num sol retado. Teve um dia que eu fiquei até com a marca da camisa no pescoço. Um calor, ouvindo meus clientes. E é problema em cima de problema. É juiz que não faz as coisas que a gente achava que ele ia fazer. Aquela agonia do dia a dia. Eu toda cheia de problemas aqui. E quando eu abria o Instagram, até às vezes eu queria fazer uma postagem, mas na hora que abre, era sempre a foto dela que aparecia, uma foto sempre nova. Aí eu olhei assim, meu Deus, será que tem uma forma de eu configurar o Instagram para que não seja a foto dela que apareça, seja qualquer uma outra pessoa, porque já está demais. E eu fui ver que não tinha. Só se eu deixasse de segui-la. Aí eu deixei de seguir, ainda, inclusive depois que eu deixei de seguir, apareceu que se tiver que seguir, eu tenho que pedir a autorização dela. Ai, que coisa feia. Mas eu tinha que fazer alguma coisa para não desenvolver a inveja em mim, que eu já estava ficando com inveja. Uma coisa é você admirar, gostar, vibrar pela pessoa, se alegrar na alegria do outro. Outra coisa é você já começar a ficar com raiva porque não está no lugar do outro. Isso é inveja. Aí eu cheguei bem, aí identifiquei o gatilho e saí. Sábado, no tema que eu estava falando, eu acabei abordando isso. Domingo, ontem, ela mandou uma mensagem para mim. Aí eu falei, olha, inclusive, eu gravei até uma palestra que quando eu postar, eu vou mandar para você. Porque eu falei que deixei de te seguir por causa disso, isso e isso. Aí expliquei para ela, ela entendeu. Menina, eu já estava sentindo uma agonia quando via você super feliz de que não quero mandar vibrações negativas para ela, então vou parar de seguir ela. Cara, e você é uma figura. É melhor ter esse tipo de postura, porque às vezes a gente nem sabe porque a gente não gosta mais daquela pessoa. A gente começa de uma hora, tinha maior admiração, gostava de estar junto, de repente não quero mais estar perto daquela pessoa, não aguento mais, não quero falar sobre ela. Por que é isso? Porque você está repelindo. Na verdade tem algo que lhe incomodou, você não soube trabalhar isso e você acaba jogando a culpa na outra pessoa. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Porque a lei do Evangelho, sempre a gente vai ver que o sistema é um sistema solidário, fraterno. Sempre nós vamos precisar um dos outros, senão a gente não estava aqui em grupo. Outro dia eu falei aqui mesmo, nesta casa, do jeito que tem planeta aí, estrela nesse mundo, a gente podia estar cada um em uma. Não falta estrela nesses multiversos da vida. Mas não, Deus pega e nos reúne aqui na Terra. Por quê? Para aprendermos uns com os outros. Divaldo Franco costumava visitar a Irmã Dulce. Ia várias vezes lá no Hospital Santo Antônio, e sempre que ele chegava, a Irmã Dulce estava numa cadeira de balanço, um negócio assim meio troncho, e ela falava que tinha dormido na cadeira. Mas irmã,
A senhora que trabalha tanto, com essa saúde debilitada, a senhora aí nessa cadeira. Aí Divaldo pegou, comprou uma cama e mandou entregar para ela, né? Belo dia foi visitá-la. Aí chegou lá, ela de novo na cadeira, né? E esqueceu que tinha falado para ele. Não, meu amigo, eu quero dormir nessa cadeira. Mas irmã mandou uma cama para a senhora não recebeu, não? Recebi. Tá lá na enfermaria. Meu irmão, sabe o que é? Essa cadeira aqui já me rendeu a enfermaria toda. Porque todas as vezes que alguém chegava e achava que ela estava desconfortável na cadeira, não dava uma cama para ela, ela botava na enfermaria, ia virando mais um leito. Então olha só, às vezes a gente se colocando no lugar do outro, não está ajudando só uma pessoa não, está ajudando outros que a gente nem vê. Que era o caso de Divaldo, foi a atitude dele com a irmã Dulce e outros também, que tiveram esse ato de mandar a cama por causa de uma cadeira. E ela acomodando outras pessoas que precisavam muito mais do que ela nessas camas. Nós temos outros exemplos na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, nós temos que tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aquilo que eu falei anteriormente. Quando a gente se doa, a gente se alegra muito mais do que recebe. Isso só não acontece com dinheiro, né? Porque quando a gente, se desfaz de dinheiro, dói. Outro dia eu estava falando para uma amiga minha, puxa, perder R$1.000 não é a mesma coisa que ganhar R$1.000, né? A gente perde, só falta ter perdido uma perna. Mas quando a gente recebe o salário no fim do mês, a gente nem se lembra de agradecer. Meu Deus, obrigado por o salário ter recebido esse mês. Aquele R$1.000, a gente esquece de agradecer. Esquece de agradecer por estar ganhando honestamente, vivendo honestamente, quando tantas pessoas estão fazendo tantas atrocidades sem poder se desenvolver espiritualmente por causa de restrições materiais. Aí outro dia eu estava pensando, meu Deus, se eu perder R$1.000 eu ia enlouquecer, mas na compensação, então eu tenho que saber agradecer o que está chegando. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Bem, a fala de Jesus, tratai o vosso próximo como gostaria de ser tratado, resume todos esses versículos que eu trouxe para vocês. O último de Tiago: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Estão dizendo, se tem alguém em aflição, alguém sofrendo, na identificação que temos para com o outro, ore por aquela pessoa. Inclua essa pessoa nas suas orações. Se tem alguém contente, feliz, se alegre nessa pessoa também. Porque quando a gente trabalha a empatia, a gente consegue sintonizar com o outro, entender a mensagem do outro. A gente vê esse tipo de diálogo, Uma pessoa aqui colocou o desenho, botou um 9 no chão, agora quem está de frente com o 9 vê como 9, quem está atrás vê como 6. E aí ficam discutindo, isso é um 9, não, isso é um 6, isso é um 9, é um 6, e não vai em lugar nenhum. São as nossas discussões. Cada um querendo ter sua razão. Minha vida melhorou muito quando eu adotei que é melhor ser feliz do que ter razão. Então hoje quando uma pessoa vem, começa a ter aquela conversa bovina, Chico fazia isso também. Pronto, e deixa a pessoa passando. Não discute não, gente, é perda de tempo. Sabe quando você encontra um espírito atrasado, ignorante,
e que você só vai se aborrecer em determinadas conversas? Poupe-se. Pronto. Quanto mais alta tecnologia há no mundo, mais pessoas anseiam por um contato pessoal. Foi aquilo que eu falei logo no início. Essas tecnologias nos aproximaram, mas de uma forma muito superficial. Então, as pessoas estão carentes de sentimentos, porque a gente não encontra sentimento em rede social. A gente não encontra sentimento em mensagens do WhatsApp. A gente só encontra aqueles vídeos que às vezes vêm horrorosos, tem outros que vêm engraçados, e a gente kkkk, e aí vai, a nossa conversa é essa. Não. Tem um filósofo que uma vez eu assistindo a palestra dele, ele disse assim: no meu escritório, as pessoas quando chegam, tem uma placa logo na entrada: aqui não tem Wi-Fi, conversem um com o outro. Joia, né? Infelizmente tem gente que tem 4G e burla isso. Mas a mensagem é: dê valor à pessoa que está ali na sua frente, ao vivo e a cores, converse com ela. Tenha momentos humanos e não só tecnológicos. Esteja realmente com essa pessoa. Converse com ela. Então, as atitudes para desenvolver e treinar empatia, já caminhando para o encerramento: compreenda sentimentos e emoções dos que o cercam. Se preocupe com o que as pessoas sentem, quais são as emoções que elas estão sentindo diante de determinadas situações. Entenda. E entenda sob o ângulo de vista daquela pessoa, se colocando no lugar dela. Porque às vezes no nosso ângulo a gente não vai entender. Então a gente precisa fazer esse esforço de sair de nós mesmos e entrarmos no outro. Empatia, estar no outro. Concentre-se nas pessoas e aprenda a ouvi-las. A gente tem que aprender a ouvir. Tem curso de oratória, como diz Divaldo, né? Muitos fazem curso de oratória, mas deveria ter um curso de escutatória. Né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado, que é a velha lição do Mestre Jesus. Sempre. Imagine o que você faria no lugar do outro. Isso muda tudo. Muda. E a gente percebe quando uma pessoa não pensa de forma empática, quando você se coloca no lugar do outro e uma terceira pessoa vira assim: não, mas começa a criticar porque você está se colocando no lugar do outro e não que você está justificando ou apoiando o outro. Mas a pessoa que não trabalha empatia vê logo dessa forma: ah, você está dando razão a ela. Você não está dando razão. Você está vendo o lado dessa pessoa. Meus amigos, por fim, em 2015 foi fundado em Londres o Museu da Empatia. Eu trouxe essa informação aqui para vocês porque é muito interessante. O lema desse museu é exatamente que você só deve julgar alguém depois de calçar os sapatos e caminhar com esses sapatos da pessoa 1 milha, 1 quilômetro, vamos dizer assim. Porque cada um sabe onde o sapato lhe apertou, onde o calo doeu na sua caminhada. Então só nos cabe, aliás, não cabe julgar em momento nenhum, mas a lição de moral do museu é essa: quer julgar alguém? Se põe então no lugar dela, calce os sapatos dela. E interessante é que eles têm várias experiências e você calça o sapato e ouve a pessoa contar a história dela. Enquanto isso você fica com os sapatos, né, em movimento, andando e ouvindo a história. São várias histórias maravilhosas. Como a pessoa sobreviveu no Holocausto, outras, né, que teve agora aí, foi um refugiado, contou a história dele.
Um senhor de 80 anos falou como descobriu o amor aos 80 anos. A pessoa descobriu o amor. Aí eu fiquei até esperançosa, né? Oh, meu Deus, tem tempo ainda. Tem tempo. Então, é um museu que é muito valorizado. O projeto foi muito bem aceito em Londres, na Inglaterra, e acabou desenvolvendo também uma biblioteca. Essa biblioteca, ela é a biblioteca da empatia. As pessoas doam livros para essa biblioteca e você pode passar o dia lá todo lendo aqueles livros de todo mundo. Foram então 12 anos de pesquisas que os americanos se debruçaram para estudar a empatia e chegaram à conclusão que a empatia é o caminho que vai nos levar a uma sociedade mais justa, equilibrada e feliz. E é isso que todo mundo quer. Eu acredito que cada um de vocês aqui dentro quer isso. Quer viver numa sociedade mais justa, equilibrada e feliz. Só que não basta querer. Não adianta ficar apenas na esfera do desejo. Temos que realizar e botar a nossa vontade em ação. É muito fácil a gente dizer que quer um mundo melhor e não fazer nada para melhorar esse mundo. Então façamos cada um a parte que lhe cabe. E comece com seu próximo mais próximo, seus familiares, seus colegas, a comunidade do centro espírita, seus amigos. Tente ter contato não só virtuais, mas pessoais. Abrace. Como é que você vai abraçar pelo WhatsApp? Não, abrace. Eu adoro abraçar as pessoas. Aí, né? Já foi minha vítima, né? Tem gente em rede social que fala assim: eu vou lá assistir sua palestra, não esqueça meu abraço. Por aí eu vou querer abraço. Lembre-se disso. O nosso lado humano e a parte que nos cabe aqui na Terra. Realmente construir um mundo melhor. Se a gente não tiver iniciativa, quem terá? Não vamos esperar pelos outros, porque cada um é capaz de dar sua contribuição. Muita paz a todos.